Fala galerinha, beleza? Tranquilinho? Me pediram para gravar um vídeo sobre luneta, né? Instrumentos ópticos, especificamente a luneta, né, Fátima? Espero que assista. Então, me pediram para gravar um vídeo e aqui está o vídeo sobre luneta, tá bom? E sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Então é isso aí, galera. Vou gravar um vídeo sobre instrumentos ópticos, mais especificamente sobre luneta, que me parece que alguém ia fazer prova aí por esses dias aí no colégio e estavam precisando. Aí, como ninguém mandou uma questão específica, eu peguei aqui uma questão que parece que era a segunda fase de FUVEST, sei lá, simulado de segunda fase de FUVEST, alguma coisa assim. Mas vamos lá para a questão. Para observar a Lua, um garoto utilizou uma luneta, instrumento composto por duas lentes convergentes coaxiais, né, no mesmo eixo, em um tubo de interior negro. Assim, um objeto muito distante tem sua imagem formada através de uma lente chamada objetiva. No entanto, a imagem vista com o uso da luneta é formada por uma segunda lente chamada ocular. Então são duas lentes, uma objetiva e uma ocular, certo? Essa nova imagem tem como objeto a imagem formada pela lente objetiva. A figura a seguir representa, sem escala, a luneta utilizada pelo garoto, né? Então aqui tem a objetiva, ele vai apontar aí para a Lua. A que está voltada para o objeto a gente chama de objetiva, e aonde a gente coloca o olho, né, por motivos óbvios, a gente chama essa lente de ocular, ok? Sabe-se que a distância D entre a Lua e a lente ocular é tal que D é muito maior que o foco dessa lente objetiva. É claro, né, a distância da Lua, né, a distância D entre a Lua e a lente é muito maior que o foco da lente. Considerando que os focos das lentes objetiva e ocular sejam, respectivamente, olha lá, o foco da objetiva é 60 centímetros e o foco da ocular é 15 centímetros. E que as lentes são delgadas, né, são lentes finas, não importa, aqui são lentes de bordas finas, mas também finas, a gente trabalha sempre com lentes delgadas. E possuem distância de 70 centímetros. Ora, a distância entre a objetiva e a ocular é 70 centímetros, tá? Calcule. Aí ele faz três perguntinhas. Ele quer saber a distância da objetiva entre a primeira imagem formada e a lente objetiva. A distância entre a primeira imagem formada e a lente objetiva. O P', né, da primeira lente. É isso que ele quer. No B ele quer a distância da ocular, olha lá. Ele pôs um OC entre a segunda imagem formada e a lente ocular. É o P' de novo, mas para ocular. E no C ele quer a distância D entre as imagens formadas pelas duas lentes. A distância entre a imagem formada pelas duas lentes. E eu acrescentei uma outra pergunta, que é o aumento visual, que eu já falo já. E lá no final tá lá para vocês. O aumento visual que eu vou chamar de G. Tranquilo? Tá parecendo mais uma seta, né? Mas vamos lá. Então tá aqui a questão. A primeira pergunta é bastante simples. Ele quer saber a distância que a imagem está da primeira lente. A primeira lente é objetiva, então nem desenhei tudo. Peguei só aqui, ó. Foco da... Aqui não é ocular, tá errado, né? Aqui não é ocular. Nós estamos falando da objetiva, né? Então, foco da objetiva, que a gente conhece. A lente está apontada para a Lua, que está uma distância muito grande. Eu quero saber a distância da imagem, que é o P', a distância da imagem até a lente objetiva. Ok? Então fica assim. Quem é o foco? O foco ele deu, é 60 centímetros o foco da objetiva. Está aqui, 60 centímetros. A Lua está muito distante, então a posição do objeto para a lente é infinita, uma distância muito grande. E o P' é o que eu quero saber, a distância da imagem até a lente, tá? Quando eu pego o número 1 e divido por um número muito grande, esse cara é muito pequeno. No caso do infinito, ele tende a zero. Então o que sobrou aqui pra gente é que 1 sobre 60 é igual a 1 sobre P'. Logo, o meu P' tem o valor de 60 centímetros. Está em cima do foco.
Ou seja, a imagem da Lua é invertida, né? A imagem real passou aqui pela lente e projetou a imagem real bem em cima do foco da objetiva. Aqui estava marcado o foco da ocular, está errado. Bem em cima do foco da objetiva. Bacana? Então a primeira resposta já foi dada. Qual é a distância D, OB, que é a distância da objetiva, entre a primeira imagem formada e a lente objetiva? A distância é de 60 centímetros. Ok? Vamos para a segunda pergunta. Mas antes de ir para a segunda pergunta, você vai aproveitar para o vídeo, curtir, né? Lembrar de compartilhar com os coleguinhas que precisam desse assunto, tá? Tranquilo? E dar um joinha aí pro tio, que é como você pode me ajudar, tá bom? Valeu? Então vamos lá, sem mais delongas. Então, a segunda pergunta agora, a distância que a segunda imagem está da ocular, tá legal? Então vamos colocar aqui o resto do meu microscópio, né? Então tá aqui a primeira lente aqui embaixo é a objetiva, esta segunda lente é a ocular, tá? A distância entre elas aqui, né, foi dada, vale exatamente 70 centímetros. A distância focal da objetiva, que é da lente até o foco da objetiva, né, foi dado 60 centímetros, que é exatamente onde forma a imagem, é meu pelinha, onde forma a imagem dela, 60 centímetros. O foco da ocular, essa é a ocular, o seu olho vai aqui, né? O seu olho vai aqui, correto? O foco da ocular, vou marcar aqui, é a distância do foco até a lente, é 15 centímetros, foi dado, tá lá, correto? E eu quero saber onde está a segunda imagem agora. Eu vou traçar, não precisava traçar, galera, mas é legal para a gente lembrar, né? Vamos começar lá, vamos traçar. Cheguei com um raio aqui paralelo ao eixo principal, e se vai paralelo ao eixo principal, sai pelo foco, né? A mesma distância do foco aqui é o foco lá embaixo, que é onde os raios emergem da lente, né? O foco linha, foco imagem. Bom, vai paralelo, sai pelo foco, um raio de luz que passa pelo centro óptico, passa direto, tá aqui. Vocês devem saber que é o cruzamento desses raios de luz que vai formar a imagem, cruzamento dos raios que emergem da lente, né, que vão formar a imagem. Como eles estão divergindo, se eu prolongá-los aqui, eles não vão cruzar nunca, né? Mas eles não são paralelos, então eu posso prolongá-los, né, cruzar eles para trás. Eu posso pegar esses raios, prolongar para trás e eu vou achar um cruzamento. Um cruzamento virtual, né, porque aqui não é luz efetiva. A luz está aqui para frente, aqui atrás não é luz efetiva. Por isso é que a gente chama isso de uma imagem virtual. Tá aqui. Tranquilo? O que eu quero saber? A distância dessa imagem, tá, até a lente. Tá indo? Então tá aqui, ó. 1 sobre F. Deixa eu pegar minha caneta que desapareceu aqui, não sei porquê. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F é o foco, no caso da ocular a gente sabe que esse foco é 15, P é a posição do objeto, esse é o objeto. Lembra que a imagem, esse objeto é a imagem da primeira lente, então a objetiva formou uma imagem real e essa imagem serve como objeto para a segunda lente, tá? Como a gente calculou e essa distância nós vimos que é 60 centímetros, né? Eu acabei de tirar aqui, e tudo aqui tem 70, então eu sei que a distância que esta imagem, que agora passa a ser objeto para a ocular, se encontra da ocular, essa distância é exatamente 10 centímetros, né? Então vamos botar número aqui, 15 para o foco, 10 centímetros para a distância do objeto até a lente, e eu quero calcular o P'. Tranquilo? Então joga 1 sobre 10 para lá e conseguimos calcular o P'. Na verdade não calculei, né? Repeti aqui. Mas enfim, se você jogar um décimo para lá, tirar um mínimo múltiplo comum e subtrair, você vai chegar que o teu P' é 30 centímetros. Vai dar 30 negativo, tá? Porque essa imagem é virtual. Toda vez que a imagem é virtual, o P' dá negativo. Tá indo? Então é isso, gente. Já temos aí mais uma resposta aí, né? Já temos mais uma resposta. A primeira pergunta era a distância
que esta imagem da objetiva, que é a primeira imagem, que se tornou objeto, né? Essa primeira imagem se tornou objeto para a segunda lente, tá? E ela, como objeto para a segunda lente, formou uma segunda imagem que ele queria saber a distância dela até a lente ocular, que a gente calculou é 30 centímetros. Vamos marcar aí, ó, 30 centímetros, ok? Voltando com as marcações que estavam aí, ó, joguei todas as marcações e já vou responder a última pergunta, tá? A última pergunta é: qual é a distância desta imagem, que é a segunda imagem, para a primeira imagem? Qual é essa distância? Tá fácil, né? Aqui tem 60, esse pedacinho aqui a gente sabe que é 10 porque tudo é 70, então aqui é 10. Essa distância é 30, tirando esses 10 que tem aqui, né? Que vai dar exatamente 20 centímetros. Essa é a resposta do item C. Então, item C respondido também 20 centímetros. Tá legal? Então é isso, galera. Ó, vou responder mais uma pergunta que não está aí. A primeira pergunta era a distância da primeira imagem para a lente, 60 centímetros. A segunda pergunta era a distância da segunda imagem para a lente, né? Da segunda imagem. A segunda imagem está aqui, perdão. Para a lente, né? Que dá 30 centímetros. E a terceira pergunta era a distância entre as duas imagens, que é 20 centímetros. Mas eu acrescentei mais uma pergunta. Esse tipo de exercício, às vezes aparece uma pergunta meio extra aí, que é o aumento visual. A gente nem chama de aumento linear, como vocês estão acostumados, porque no caso aí da luneta, nós estamos olhando para um astro que é muito maior, e essa imagem então não é um aumento, é uma aproximação. A gente chama de aumento visual. E esse aumento visual a gente obtém aí no caso das lunetas, pegando o foco da objetiva e dividindo pelo foco da ocular. Só isso, galera, tá? Eu nem chamei de A de aumento, que a gente chama de G, né? Um livro chama de G, já ouvi outros, enfim. G é o aumento visual, né? Então, ou angular, alguns chamam de aumento angular. Se eu pegar o foco da objetiva é 60 centímetros, o foco da ocular é 15, né? Que foi dado para nós, a gente já sabe o aumento direto. Então, esse aumento é 4. O aumento visual, eu vejo ela 4 vezes maior. Tá? Também chamado de aumento angular. E aí, galera, foi? Legal? Pegaram aí? Espero que sim. Era um exercício que eu fiz especificamente para uma aluna que me pediu, mas serve também para todo mundo que vai prestar aí vestibular, cai aí na FUVEST, cai também nas carreiras militares. E sem mais delongas, né? Não gosto de me alongar, tá? Vou me despedindo. Deixo aí para vocês aí, ó. Quem tá aí me vendo no Facebook, pode me encontrar também no Instagram e no Facebook. Vocês estão me vendo no YouTube, é claro, né? Abraço aí para vocês.